Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso cenário, a interação do nosso cenário, né? Vamos criar um pequeno objeto, então deixa eu abrir aqui o meu Blender. Com o Blender aberto, pessoal, eu vou deletar este cubo, que nós não vamos precisar dele. E vou também aqui ativar o meu display, certo? E também vou usar aqui uma imagem de fundo. Eu tenho uma imagem aqui na minha área de trabalho. Então, pessoal, eu criei aqui essa pequena árvore, né? Vai ser uma árvore seca, né? Uma árvore morta já, né? E nós vamos modelar esta árvore para colocá-la lá no nosso cenário, né? Já que nosso cenário, o primeiro cenário a gente já fez algumas coisas, né? Então, deixa eu só ajustar aqui a imagem. Repare que ela não está aqui exatamente no centro. Então eu só vou aqui posicioná-la um pouco aqui no centro. Acho que aí tá bom. Acho que aí tá bom. Então vamos começar. Eu vou adicionar aqui um cilindro, certo? E nesse cilindro nós vamos fazer a extrusão do nosso objeto, né? Vou dar uma escala aqui. Esse desenho, pessoal, uma pequena observação, ele não está 100%, né? Ele é uma árvore velha, né? Uma árvore morta que eu pensei em fazer. Esse desenho eu vou estar deixando disponível para vocês aí na descrição do vídeo, ok? Então, deixa eu só posicionar aqui. Acho que aqui tá bom. Vou selecionar aqui agora a parte de baixo. Vou dar uma pequena extrusão. Movimentá-la aqui um pouquinho mais. Isso aí. Uma extrusãozinha aqui também. Agora sim. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou extrudá-la até essa ponta aqui de cima, né? E vou rotacionar em X só um pouquinho para ser aqui já a nossa parte aqui do tronco, né? Então vou adicionar um corte aqui, mais ou menos aqui, dar uma escala, posicionar. Vamos repetindo aqui o processo. Até aqui assim mais ou menos. Deixa eu rotacionar em X. Opa. Rotacionar em Y. Vou encostar aqui. Vou adicionar um corte aqui. Dar uma escala. Então, pessoal, o tronco já está mais ou menos pronto aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer as raízes, né? Para fazer a raiz, pessoal, deixa eu entrar aqui no modo de objeto. Nós vamos pressionar aqui 3 no seu teclado numérico. E você vai ter que vir meio que no olho aqui, ó. E procurar o centro, né? Do objeto, não o centro do desenho. Tá vendo? Então, ó, vou contar aqui, ó. Marquei o centro. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que vai ser a lateral da nossa raiz aqui, ó. Tá vendo? Então, deixa eu só descer essa ponta aqui.
Ela vai ser, entra já aqui na base. Aqui ela já vai ser a base de uma das raízes. Pronto, agora eu vou apertar a visão lateral. Então aqui, ó, escolhi o centro aqui. Então, ó, 3 para um lado, 3 para o outro. Certo? Então, vamos extrudar. G. Vou entrar no modo de arame para facilitar. Vamos dar uma escala. RY. Para centralizar um pouco. Escala. Vou estudar logo aqui até a ponta. Né? Depois a gente vem adicionando os cortes. Vou dar uma escala aqui. Então agora nós vamos adicionando aqui os cortes onde precisa. Ó. Um corte aqui. Escala um pouquinho. Outro corte aqui. Escalonar. Um pouquinho mais só. Um corte aqui. Escalonar. O desenho não está 100%, pessoal, né? Porque eu não sou bom em criar line arts, né? Então, eu desenho no papel e depois eu tento criar um line art em melhor qualidade para vocês verem, né? Para que o desenho vocês consigam ter a melhor referência possível. Então reparem aqui, ó. Tá vendo? Tem muita falha, mas o importante é você ter a referência, né? Não importa se está perfeitinho, se tem algumas falhas. E algumas vezes você vai ter que usar a sua intuição, né? O seu olhar, né? Para posicionar alguma parte, ó. Tá vendo? Você vai ter que meio que, ó, tá vendo? Ajustar de acordo com o que você precisar aí. Tá vendo? Então, eu melhorei um pouquinho, né, na criação de line art, né, porque eu tenho feito bastante, né? Então, a qualidade melhorou um pouquinho, né? Então, agora nós vamos fazer do outro lado, né? Entrar no modo objeto. Não se reparem quando vocês entrarem no modo lateral, né? Ele vai ficar fora do desenho, tá? Mas isso não tem problema não. Então, você vai apertar o 3, certo? Vai vir para a visão lateral. Então, você vai apertar o Ctrl 3, que é para ir para o outro lado. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Achar o centro aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para a gente marcar a outra raiz aqui. Ó. Vamos voltar para a visão frontal. Agora eu vou extrudá-lo. Entrar no modo arame para ficar mais fácil. Vou estudá-lo aqui. Escalonar um pouco. Vamos rotacionar um pouquinho também. Então, pessoal, como eu estava falando, eu vou comentando aqui enquanto eu termino aqui de posicionar. A qualidade dos desenhos, dos line arts que eu estou fazendo, tem melhorado um pouquinho, né? Porque eu tenho feito bastante, né? E tem melhorado um pouquinho a qualidade dos desenhos. Nada assim muito perfeito, mas melhorou um pouquinho, né? Então, o nosso curso ele já tem atingido aí
10 horas, mais de 10 horas, né, de curso. E agora com essa série de criação de cenários, né, para jogos, então tem ficado bastante legal, né? Não está tendo ainda um reconhecimento bom, né, porque tem poucos inscritos, né, mas o importante é desenvolver o meu trabalho, né? Então eu vou posicionar aqui, rotacionar um pouquinho, vamos dar uma escala aqui só para fechar aqui. Isso aqui eu estou fazendo a grosso modo, tá, pessoal? Só para poder fechar aqui a raiz. Depois a gente ajusta aqui, tá? Então, pessoal, os tutoriais eles têm ficado. Agora eu só vou ajustar aqui, ó, pessoal, os pontos, tá? Enquanto eu comento aqui. Como eu estava dizendo, os tutoriais têm ficado bastante longos, né? E eu tenho tido pouco tempo para fazer as aulas, pessoal. O tempo está complicado para mim, né? E o computador também não está 100% para fazer o trabalho, né? Então eu preciso trocar algumas peças, né? Então tá complicado pra caramba nessa questão assim, tá? Então eu não estou conseguindo fazer uma aula por semana, né? Então o tempo tá complicado e como agora eu estou precisando trocar algumas peças, então o computador está super lento, então não dá para fazer muita coisa mesmo, né? Porque ele gasta horas para fazer uma aula, por exemplo, de 30 minutos. Então ele fica a eternidade para fazer essa aula, tá? Então eu vou estar fazendo tutoriais de no máximo 25 minutos até 30, tá, pessoal? Para a gente poder manter um padrão também de aula, né? E as aulas não fiquem muito cansativas, né? Porque tem ficado muito longo, né? Então às vezes fica um pouquinho cansativo para mim e para vocês, né? Porque a nossa última aula, pessoal, a nossa aula 30, ela foi uma aula especial, né? Ela foi legendada em inglês, né? Então eu fiz a aula normal em português, né? E depois eu fiz a legenda em inglês. Deu muito trabalho para fazer essa aula traduzida. O meu diálogo, né, durante a aula, eu tenho o costume de falar bastante assim, né? Então deu muito trabalho para traduzir a aula mesmo. Mas eu consegui, demorou muito para fazer, né? Mas consegui fazer, tá? E eu não sei se eu vou estar dando seguimento fazendo elas assim, com legendas em inglês, porque demora muito tempo mesmo para você fazer a legenda certinha, tá bom? Então, beleza aqui, pessoal. Terminei de fechar aqui, ajustar aqui. Não se preocupem quanto à forma ainda, né? Ela ainda está estranha, né? Tá a grosso modo, né? Então, pessoal, agora nós vamos fazer essa terceira raiz aqui. Como que nós vamos fazer isso? Ó, novamente nós vamos ter que vir aqui no olho. Você vai selecionar aqui o centro, tá vendo? Vai selecionar aqui o... Deixa eu... eu pensei em abaixar aqui um pouquinho aqui. Mas aí se eu fizer isso aqui, essa parte aqui vai precisar de outro corte. Então, vou deixar assim mesmo. Então você vai selecionar aqui ó, o centro dela. Dessa parte aqui, ó, tá? Dessa parte aqui vai ser o centro da raiz. Então você vai escolher, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá vendo? Dá para fazer com 3 faces para cada lado, tá vendo? Daria até 4, ó, tá vendo? Então, essa aqui, vamos extrudar. Vou trazer aqui até a ponta. Posicionar aqui.
Vou entrar aqui no número 3. Reparem que ela passou bastante, né? Vou dar uma escala aqui e vou adicionando os cortes que nós precisarmos aqui. Deixa eu só posicionar aqui. Tá vendo? Então, quando a gente entra no modo frontal, ele não fica na posição, tá? Então, você escolhe aí de que jeito. Eu vou fazer na posição frontal aqui por enquanto. E vamos adicionar aqui os cortes, ó. Um corte aqui, mais ou menos aqui. Vou dar uma escala. Para que ele ficou gigante. Vou adicionar um corte aqui. Escalonar um pouquinho. Vou ajustar aqui. Para que ele fique perto aqui da referência. Tá vendo? E vou dar mais um corte aqui, ó. Se tiver difícil para você ver, você pode entrar no modo objeto de novo. Que às vezes o objeto fica na frente e atrapalha. Pronto. Vou entrar aqui no modo objeto de novo. Modo de edição. Vou selecionar essa parte de cima aqui. Antes, pessoal, eu vou salvar aqui o nosso projeto para que a gente não perca, né? Então vou botar o nome dele aqui de árvore. É uma árvore seca, né? É uma árvore morta, né? Não tem, ela não vai ter folhas, é só isso aqui mesmo que ela vai ser, tá? Então vamos dar seguimento aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos extrudar essa ponta até aqui. Vou levá-lo até essas duas interseções aqui. E agora que a gente vai sofrer um pouquinho, né? Porque aqui, ó, tá vendo? Ela não tem muita opção, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um corte aqui, dois cortes. Dois cortes aqui. Vou apertar o 3 e vou fazer o mesmo esquema. Eu vou escolher aqui o centro, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Duas faces para cada lado. Agora eu vou extrudar até aqui, posicionar até aqui, vou dar uma escala, dar uma escala até aqui, vou rotacionar um pouco, vamos escalonar um pouquinho e vamos dar mais uma extrusão para cima. Vamos escalonar. E agora nós vamos adicionando aqui os cortes que nós precisarmos, né? Então um corte aqui, um corte aqui. Não vou fazer esse galho muito grosso não. Então vamos lá. Então como a gente já tem aqui, ó, a base, ó, vamos selecionar aqui essa base de baixo. Tá vendo? Escolhi o centro, duas faces para cada lado. Vamos extrudá-la. G para mover. Deixa eu dar uma escala aqui. Ela vai ficar muito colada. Deixa eu dar uma rotação.
aqui vai ficar um pouquinho colado, pessoal. Então ele vai ficar com um galho estranho. Um pouco estranho esse galho aqui. Mas não tem problema não, é uma árvore morta, né? Então não vai ter problema se ficar muito colado não. Vou adicionar um corte aqui. Vai ser a interseção aqui do meio. Escalonar um pouco. Agora aqui, ó. Vou posicionar e escalonar essa ponta aqui. Poderia ter dado mais um corte, mas não é necessário não. Então agora, vou fazer o seguinte. Vou ativar aqui, ó, o modo de... o limite de seleção. Vou selecionar essas duas partes aqui. Né? Vou rotacionar em Z um pouquinho. Tá vendo? Deixa eu desabilitar aqui o limite de seleção. Vou desativar aqui essa seleção aqui. Agora eu vou dar aqui uma rotação em Z de novo. Vou rotacionar para o outro lado. Posso até subir um pouquinho ela. Vai sair da referência aqui, mas por enquanto vou deixar assim então. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pressionar Ctrl 3. Vamos fazer o mesmo esquema. Escolher o centro. E duas faces para cada lado. Ó, uma, duas. Ao centro. Uma, duas. Uma, duas. Duas faces. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou extrudar essa ponta. Até aqui mais ou menos. Posicioná-la aqui. Escalonar. Entrar no modo de arame para a gente ver melhor. Vou rotacionar um pouquinho. Rotacionar um pouquinho mais. Na escala e agora vamos extrudar. Posicionar aqui nesse canto. Dar uma escala. Até aqui tá bom. E extrudar essa última parte aqui, ó. Agora vou rotacioná-la também e dar uma pequena escala aqui nela. Bom. Então, ainda com a parte daqui de baixo selecionada, vou selecionar essa parte de novo. Agora a parte de cima. Vou fazer mais um galho aqui, ó. Extrudar até aqui. Levar para cima. Vou rotacionar um pouquinho aqui. Posicionar e dar uma pequena escala aqui. Agora eu vou entrar no modo de diagrama para ficar melhor de ver. Rotacionar um pouco, movimentar um pouquinho mais, levar para cima e aqui uma pequena extrusãozinha aqui só para posicionar aqui, para ficar o mais certo que a gente conseguir fazer. Ela vai precisar de mais um corte ali mesmo. Um corte aqui, mais outro corte aqui. Na pequena escala. Tá até legal nossa árvore aqui.
Acho que eu vou fazer só mais uns 2 galhos. Nosso tempo também já está estourando. O que eu vou fazer? Tenho que fazer esse galho aqui de cima. Mas como é que nós vamos fazer esse galho ali? Já sei. Ó. Vamos selecionar todo. Essa parte aqui de cima. Vou extrudar um pouquinho mais. Vou escalonar. Rotacionar um pouquinho aqui. Escalonar. Escalonar um pouquinho aqui. E posicionar aqui no nosso limite da linha. Agora eu vou extrudá-la. Até aqui. Rotacionar um pouquinho. Escalonar aqui um pouco. Vou até rotacionar um pouquinho mais aqui. Escalonar mais uma vez para cima aqui. Vou rotacionar e escalonar. Então reparem ó, que nós já criamos a nossa árvore. Vou adicionar um corte aqui. Dar uma escala. Um corte aqui. Um pouquinho mais. Nossa árvore está assim. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou Poderia até fazer mais um galhozinho ali, mas nosso tempo já está estourando. Então vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar, habilitar aqui de novo o limite de seleção. Vou selecionar aqui. Vou movimentar um pouquinho para um lado. Isso aí mesmo. Agora eu vou tirando aqui essa seleção. Levar um pouquinho mais para o lado. Rotacionar em Z. Rotacionar um pouquinho mais em Z. E levar um pouquinho para baixo aqui agora. Rotacionar. Vou fazer a mesma coisa com esse galho aqui de baixo. Levar um pouquinho para um lado. Tá vendo? E esse daqui também. Um pouquinho à toa só. Opa, um pouquinho para o outro lado aqui. Certo, então nós criamos a nossa árvore aqui, né? Então, vou salvar. Agora nós vamos fazer o seguinte, aqui na aba de modificadores, nós vamos ativar aqui o modificador subdivisão surface, adicionar aqui ó, 2 views e vou ativar aqui o smooth, a malha ficar bem lisinha.
E aqui, ó, vou ativar aqui o modificador como se ele já tivesse aplicado a subdivisão. Tá vendo? Para que eu fiz isso? Porque agora, tá vendo? Você tem a opção de modificar. E agora você pode modificar aqui, ó, os pontos que ficaram muito separados, ó. Tá vendo? Você pode vir ajustando. Você pode dar mais curva para aqui para o objeto. Ó. Tá vendo? Você pode adicionar mais cortes. Deixa eu habilitar aqui de novo o limite de seleção. Ah, já estava habilitado. Tá vendo? Então agora aqui, ó, você pode literalmente brincar aqui com o objeto. Ó. Você pode, ó, dar mais vida para ele. Ó. Tá vendo? Então você pode, ó, ó, tá vendo? Dar mais vida para o objeto. Tá vendo? Por enquanto, tá vendo? Reparem, ó, que o tronco tá bem lisinho. Ó. Então aqui nessas raízes nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar aqui toda a raiz, uma dessas raízes. Subir um pouquinho. Vendo? Vá modificando aí, ó, do jeito que você achar mais interessante, que fique a sua raiz aí. Vou rotacionar um pouquinho, opa, só um pouquinho. Tá vendo? Então se você achar que está muito grande essa aqui, ó, isso aqui ficou estranho, né? Porque o meu mouse aqui ficou meio doido aqui. Ó. Tá vendo? Você pode, ó, modificar bastante aí a sua raiz. Né? Eu vou modificar aqui do jeito que ela fique mais torta aqui possível, que ela pareça mesmo uma raiz, né? Essa ponta aqui tá muito fina, né? Eu falei, ó, muitas vezes você tem que vir no olho mesmo, né? Olha, deixa eu diminuir aqui ela. Aí, ficou melhor. Escalando um pouquinho, estou aqui. Agora, selecionar aqui essa ponta. Vou subir. Selecionar essa outra ponta aqui. Subir também. Vou dar um RZ aqui. Vou subir essa aqui também. Tá muito abaixada ela aqui. Agora aqui eu vou tirando a seleção. Vou rotacionando ela. RZ, essa aqui eu vou jogar um pouquinho para fora. Tirar aqui essa parte de seleção.
Vou puxar. Por enquanto eu vou deixar assim, tá, pessoal? Vou deixá-la assim por enquanto. Tá vendo? Então, nós modelamos aqui, ó, viu que ela saiu completamente da referência, certo? E eu vou exportar ela já para o nosso jogo lá, certo? Então, eu vou abrir aqui o modelo do jogo e vamos importar ela para o jogo já. Então, pessoal, com o nosso jogo aberto aqui, o nosso cenário, né? Reparem que ele já está, ó, com as grades. Ainda não decidi o que vai ser esse primeiro cenário aqui. Ainda não decidi ainda, né? Então, tô só o nome para ele. Então, você vai vir aqui, ó, em File, Append, tá vendo? E você vai importar o objeto que você salvou, no caso a árvore, né? Então, você vai vir aqui, objeto, tá vendo? Ela está com o nome de cilindro, que eu não dei o nome para ela ainda. Importar ela, só ela mesmo, né? Vou clicar aqui no N e vou dar logo um nome aqui para ela. Ela, em vez de ser cilindro, agora o nome dela é árvore, só árvore, né? Então reparem que ela está grandona, né? Vou dar uma escala e vou colocá-la aqui, ó. Vou colocá-la aqui. Reparem que o pé dela está passando aqui embaixo ainda, né? Deixa eu colocar aqui para baixo, já que ainda não fizemos o chão, então tá aqui a nossa árvore morta aqui dentro do jogo, né? Então depois nós vamos posicionar direitinho, né, no projeto final, né? É só para termos o objeto da interação aí, né? Tá vendo? Então nossa árvore já tá legal. Você ainda pode puxar mais uma raiz aqui, ó. Vamos puxar mais uma raiz aqui para esse lado aqui, tá vendo? Para poder coisar, mas isso aqui a intenção que eu tenho aqui é disso aqui ser uma calçada, né? Então deixa eu ver aqui como é que isso, a câmera tá aqui. Vou fazer um render só para ver. Reparem que está bem lento mesmo. Aí, tá vendo? Já dá para ver a nossa árvore lá. Deixa eu entrar aqui no modo de jogo. Tá vendo? Nossa árvore lá, como é que tá ficando já o nosso jogo. Tá bom? Então eu vou dar encerrada essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, tá? Favorite o vídeo, isso vai ajudar bastante o canal, tá bom? Reparem que o esforço é bem grande para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, mas eu não quero que você faça as coisas obrigados. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Dê um joinha aí, favorite o vídeo, tá? Deixa o seu like aí, seus comentários, tá bom? O que você achou do vídeo, que isso vai me ajudar bastante mesmo e vai ajudar a divulgação do canal também, tá? Então, o nosso site está fora do ar, tá, pessoal? Ele infelizmente perdemos o domínio dele, então não está mais funcionando não, tá? Mas em breve vou estar fazendo outro, tá? Então, como eu falei, eu estou com pouco tempo, pessoal, agora para fazer e o meu computador está muito ruim, né? Tá muito lento para fazer os trabalhos, tá bom? Então, se eu te ajudei com esse vídeo, deixa o seu favorito aí, tá? Deixa o seu like, adicione o vídeo a favoritos,
comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Tá bom? Então, um forte abraço e vejo vocês na próxima aula. Fui!